Pai, primeiramente te agradeço, meu Senhor, por esta oportunidade, porque tu deste mais uma oportunidade para cada um de nós. Está aqui, louvando e bendizendo o teu nome, Deus. Agora, Pai Celestial, chegou, Senhor, a melhor hora, Pai Celestial, que é dos nossos corações, que é a tua palavra. Toma o teu servo em tuas mãos, meu Senhor amado. Faz uso como tu queres, Pai Celestial, da tua palavra. Usa ele, capacita ele, Deus. Mas que ele venha mesmo, Senhor, falar tudo o que tu queres que ele fale, Pai. Que ele, Pai Celestial, mas tu cresça, Pai Celestial, na mente dele. Usa o teu servo, abençoa, capacita ele, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimentos e irmãos, santo glorioso Pai do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias do Evangelho de Mateus, seu capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A epígrafe do texto vai dizer: Jesus anda por cima do mar. Uma palavra muito conhecida. Eu já preguei muitas vezes sobre essa palavra. E a palavra do Senhor ela se renova todo dia em nossas vidas. E eu creio que o Senhor ele falará ao meu e ao seu coração nesta manhã. Amém, igreja? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, todos acharam, amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Quando despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu estava ali na portaria, ligado a todo o decorrer do culto, e Deus tocou no meu coração a falar para mim e para toda a igreja, para que nós nunca, em nenhuma situação da nossa vida, independente da circunstância, o que tiver por vir, nunca duvidar do poder de Deus ao qual nós servimos, porque passamos dias, noites, anos de choro, ou seja, tempos atrás, no passado, mas olha aonde
onde nós chegamos, olha onde nós estamos, louvado seja o nome do Senhor no presente. Então, dependente do choro, das lágrimas, ou seja, chegou, ou seja, o tempo, chegou o dia, chegou a hora, ou seja, do sorriso do rosto e da alegria, por quê? Porque Jesus nos encontrou. Então, dentro dessa palavra, eu quero expressar porque em toda a passagem, toda a caminhada de Jesus com seus discípulos, eu não sei se os irmãos se atentaram para isso, a todo tempo Jesus estava ensinando os seus discípulos. A todo tempo Jesus estava instruindo, conduzindo, guiando, ou seja, e demonstrando para eles que não somente Jesus podia operar milagre, como eles também estavam sendo preparados para que através do nome de Jesus e poder, autoridade, ou seja, do céu depositada, ou seja, confiada por Deus na vida, ou seja, dos profetas, eles também iam fazer obras maiores do que a que Jesus fez. Então, a todo tempo Jesus estava, ou seja, provando, a todo tempo Jesus estava colocando eles à prova, porque ia chegar um tempo, essa palavra, se você já entrando profundo, ou seja, nessa pequena passagem, esse pequeno texto, Jesus está mostrando para os discípulos que ele estava no barco como homem, ou seja, ao lado dos discípulos, caminhando ao lado dos discípulos. Mas Jesus estava mostrando para eles que ia chegar um tempo que Jesus já não ia estar mais aqui, ou seja, como pessoa, ao lado dos discípulos. Ia chegar um tempo que Jesus já não ia estar mais nessa terra, mas que, ou seja, ele estava preparando os discípulos, mas também não ia deixar só, porque ele também faz promessa, ou seja, do Espírito Santo de Deus, ao qual está na minha, na sua vida, ao qual está até a consumação do século. Ou seja, Jesus está mostrando para eles, hoje eu estou aqui, mas vai chegar um tempo que eu não estarei mais. Mas mesmo eu não estando, ou seja, como homem ao lado de vocês, caminhando ao lado de vocês, mas vocês também não vão estar só, porque quando vocês clamar por mim, ou seja, eu enviarei o socorro, ou eu estarei bem mais presente do que vocês imaginam. E Jesus vai ordenar os discípulos para que entrasse no barco, ou seja, entrasse no barco. E quando Jesus ordena, isso me dá a entender que os discípulos não queriam entrar no barco naquela hora. Porque, ou seja, eles muito bem sabiam que, ou seja, quando eles entrassem no barco, entrassem para dentro, ou seja, mar dentro, ou seja, até a travessia para o outro lado já ia estar tarde e eles poderiam de alguma maneira encontrar alguma dificuldade no mar. Então, ou seja, quando Jesus ordena, eu entendo que eles não queriam entrar. Por quê? Porque Jesus não entrou no barco com eles. Porque se Jesus entra no barco e fala, vamos, eles iam, ou seja, com maior vigor e alegria. Mas Jesus ordena, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai fazer o que? Vai despedir a multidão. E despedindo a multidão, Jesus sobe o monte para orar à parte. E já, ou seja, bem tarde da noite, o barco já estava aqui no meio do mar. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o barco, ou seja, ele é açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Então, tem situações na minha, na sua vida, que nós vamos achar, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus não está no barco, ou que Jesus não está no controle, que Jesus não está, ou seja, no momento, ou seja, na situação. Muitas das vezes vai se levantar situações na minha vida e nós acharemos até que, ou seja, da parte do inimigo. Mas eu busco, eu me consagro, eu oro, eu jejuo, eu subo o monte, eu me separo para com o meu Senhor. E por que está acontecendo tudo isso na minha vida? E muitas das vezes nós não entendemos os propósitos de Deus na minha e na sua vida, os preparamentos, ou seja, do céu para mim e para a sua vida. Porque se a Bíblia diz que o céu é tomado à força, então, ou seja, a minha caminhada na terra não vai ser somente alegria. A minha caminhada no Evangelho vai ser espinhosa. A minha caminhada no Evangelho vai ter peso. A minha caminhada no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, vai ter choro. A minha caminhada no Evangelho, porque Jesus
Quer me seguir? Louvado seja, o nosso pega a sua cruz e faz o quê? E siga. Então o peso, ela fala, o peso, nós vamos sentir o que é o peso da cruz, e muitas das vezes esse peso o quê? Nos traz ferido, machuca, ou seja, os nossos ombros, nos traz o quê? Cansaço. Muitas das vezes pensamos até o quê? Em desistir. Por quê? Porque estamos no barro, porque estamos sendo que ordenados por Jesus em uma missão nessa terra. Mas só que muitas das vezes eu vejo aquele sintoma que na minha na sua vida é contrário. Mas isso não quer dizer que Jesus não está, ou seja, no controle do nosso barco, no controle da nossa vida. Isso não quer dizer que Jesus, ou seja, mandou, ou seja, nós em uma missão, nós, ou seja, em uma ordenança, ou seja, para nos abandonar e que nós vamos, ou seja, primeiro perder a nossa vida no meio, ou seja, dessa trajetória, não. Quando Ele nos ordena a entrar, porque Ele está garantindo a mim e a você, louvado seja o nome do Senhor, o socorro do céu, porque Ele está nos provando para ver qual vai ser a minha e a sua atitude, porque se hoje eu estou numa situação difícil, eu tenho que me preparar, porque amanhã ficará mais ainda. E está caminhando para o pior, igreja. Então, quando Ele nos manda nos revestir para que nós venhamos suportar os dias maus, não é uma palavra, ou seja, uma passagem, um versículo do livro de história que criança lê, ou seja, somente se alegra, não. Ele está nos orientando, se reveste, porque os dias maus vão vir, mas vocês vão estar o quê? Preparado para suportar os dias maus. E os discípulos já estão no meio, ou seja, do mar, e o vento começa a soprar, os discípulos vão ficar o quê? Com medo. Os discípulos vão ficar com medo, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Jesus falou, vai, eu vou. Se Jesus fala, não vai, eu não vou. Mas a ordem foi para mim. Então não importa o que irei de enfrentar, não importa, ou seja, o que irei de deparar no meio dessa caminhada. Porque se Ele falou, vai, ou seja, você não vai morrer. Se Ele falou, vai, louvado seja o nome, você não vai perecer. Se Ele falou, vai, ou seja, você não vai desanimar. Se Ele falou, vai, você não vai afundar. Se Ele falou, vai, ou seja, Ele vai te sustentar. E o vento era contrário, os discípulos começam a ter medo. Mas Jesus já sabia de tudo, sim ou não? Porque Ele estava o quê? Provando os seus discípulos, estava o quê? Ensinando. É assim que Ele faz comigo e contigo. Já viu quando nós falamos assim, Senhor, eu quero ser próspero. Quer ser próspero? Ele vai botar, trabalho nas nossas mãos para que do suor do nosso rosto nós venhamos o quê? Ser próspero. Senhor, mas eu quero vivenciar milagre. Então nós temos que fazer o quê? Buscar incessantemente, ou seja, a face do Senhor, se consagrar, se separar, para que nós venhamos ser o que? Revestido dos dons espirituais do Senhor, para que nós venhamos o que? Viver o que? Milagre de Deus. Mas eu quero, ou seja, equilíbrio, eu quero paciência, eu quero mansidão, eu quero, ou seja, louvado seja Deus, eu quero ser amado. Ele vai te colocar em situações para você amar, Ele vai te colocar em situações para provar, ou seja, o seu equilíbrio emocional, Ele vai te colocar em situações para ver, ou seja, aonde vai chegar a sua temperança diante do Senhor. É assim que Deus faz. Eu quero minha vida transformada. Ele vai falar assim, então você busca, não da maneira que você está buscando, mas se separa, ou seja, de forma diferente. Vai arder, vai doer, vai machucar, mas o louvado seja o nome da sua mudança vai chegar. É dessa forma que Deus faz comigo e contigo. Pode ser um cego guiar o outro? Não. Mas mesmo no enfermo eu posso trazer palavra de cura para alguém? Posso. E muitas das vezes é assim, nós estamos o que, filho? Já viu quando você entra pelas portas da casa do Senhor e fala, hoje eu não quero nem oportunidade. Não é por causa de pecado, não. É porque dentro do seu íntimo está o quê? Destruído. Mas muitas vezes você fala, hoje eu não quero nem oportunidade, eu estou cansado, estou fatigado, eu estou por dentro aqui. Às vezes até chateado com alguma coisa.
Aí você entra, senta, o pastor não te olha de forma nenhuma. Mas quando chega lá no finalzinho, o pastor fala: o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para dar oportunidade ao irmão ou à irmã tal, e assim vai ser. Então Deus nos usa o quê? Quando nós estamos mais feridos, quando nós estamos, ou seja, dentro de nós mesmos, ou seja, pensando, louvado seja o nome do Senhor, que não queremos, ou seja, que nós queremos descansar, nós não queremos fazer, que ou seja, que não é o nosso dia, é onde Deus envia pessoas, ou seja, em nossa direção, é onde Deus quer mais nos usar. Por quê? Porque em momentos, ou seja, ao contrário da nossa vida, não quer dizer, louvado seja o nome do Senhor, que está dando, ou seja, tudo, ou seja, ao contrário daquilo que eu penso, não. É Deus nos preparando para algo grande. Os discípulos estão com medo, aí a Bíblia vai dizer que Jesus vem caminhando por cima do mar. Os discípulos, ao avistar Jesus, a Bíblia vai dizer que os discípulos fazem o quê? Pensam que é um fantasma e começam a gritar com medo. E o medo nos coloca em situação de quê? De desespero. E quando nós entramos em desespero, ou seja, a nossa mente já não raciocina mais. Você já não tem uma direção, você já não tem um foco. Você pode, ou seja, fazer coisas, ou seja, ao contrário, ou seja, muitas das vezes daquilo que é certo. Porque nós não passamos mais a agir em momentos de desespero com a razão, mas nós passamos a agir o que? Com a emoção. Então, em momentos de desespero, nós temos que manter, ou seja, o equilíbrio, a confiança, ou seja, depositar todo o crédito naquele qual nos ordenou para que nós viemos o que? Atravessar, para que, ou seja, aquele que confiou em nós uma obra a realizar nessa terra. Ou seja, e entender que no momento mais difícil, ou seja, não é para nos parar, não é para nos matar, mas pelo contrário, para que nós venhamos que viver milagre. Os discípulos começam a gritar com medo. E muitas das vezes, ou seja, acontece uma situação, nós passamos aqui a noite toda meditando naquela situação porque não está dando certo. Aí muitas das vezes nós não queremos, amanhã eu não vou nem no culto, eu não quero nem visita, eu não quero conversar com ninguém. Aí nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor. E é assim, igreja, quantas situações ao contrário nós já passamos. Quantas vezes nós entramos para os nossos quartos, ou seja, choramos, achamos, ou seja, que a situação, ou seja, está no desespero total e que não vai, ou seja, ter solução para aquele problema. Quantas das vezes, seja problema familiar, seja problema no ministério que tem que resolver, seja problema, ou seja, no nosso trabalho, quantas das vezes, igreja? Mas o choro durou até a noite, o desespero durou a noite. E pela manhã. Então, ou seja, como eu falei no começo, nunca duvide do poder do Deus ao qual nós servimos. É porque você já passamos muitas situações adversas. Mas estamos aqui nessa manhã, ou seja, nesse real momento, ou seja, sorrindo, regozijando de alegria, porque ou seja, passamos por mais um problema, atravessamos mais uma dificuldade, e Deus mais uma vez se demonstra que Ele é fiel na minha e na sua vida. Os discípulos estão com medo, e eles começam a gritar, porque eles acharam que Jesus era o que? Um fantasma. Eles andavam, ou seja, lado a lado com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles vivenciavam milagre, e agora eles se deparam com medo. Eles veem Jesus andando por cima do mar e começam a temer. Mas eles estavam temendo, ou seja, não era, ou seja, por causa, ou seja, porque Jesus estava caminhando por cima do mar, não, eles achavam que era um fantasma, mas eles estavam com medo do barco o quê? Afundar, porque o vento era o quê? Ao contrário. Agora imagina eu, no barco, o barco balançando, o mar, ou seja, revolto, porque o vento era o contrário, estava ventando muito, ou seja, as ondas começaram a assolar o barco, eles estavam com medo de afundar naquele mar. Tem situações que nós olhamos e falamos, eu não vou dar esse passo, porque senão eu vou afundar. Mas tem situações que nós já estamos lá, olhando para um lado e para o outro e falando, meu Deus,
eu vou afundar. Mas o Senhor me mandou na direção certa, o Senhor me deu uma ordenança, porque o medo vai nos fazer o quê? A perder a nossa consciência. Mas nesta manhã Deus está nos dando autoridade. Mas que autoridade é essa, presbítero? Jesus está caminhando por cima do mar, e os discípulos estão, ou seja, dentro do barco com medo, ou seja, de afundar. O lugar mais seguro era no barco. Inúmeras vezes nós ouvimos isso em pregações. O lugar mais seguro era, ou seja, estar dentro do barco. E Jesus está vindo, ou seja, caminhando por cima do mar. Ou seja, Jesus está vindo caminhando na direção dos discípulos. Quando eu falei que a todo tempo Jesus está, ou seja, provando os seus discípulos, os ensinando, porque, ou seja, sabia que, ou seja, em momento da sua caminhada, eles iam, ou seja, se deparar com situações adversas. Jesus estava preparando os discípulos, e aquele, ou seja, vento ao contrário, aquele mar revolto, aquilo não é da parte do inimigo, é o próprio Jesus, ou seja, provando, ou seja, louvado seja você, ensinando os seus discípulos. Ou seja, ele vem caminhando por cima do mar. Imagina eu, estou conjecturando, se aquilo que os discípulos temiam era o mar, era a água, Jesus vem caminhando por cima do mar. Se vocês temem o mar, a água, ou seja, eu passeio por cima do seu problema. Jesus está dizendo, por isso eu caminho por cima do seu problema, porque Ele é poderoso. Ou seja, em Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 15, vai dizer que os pés do Senhor é como latão reluzente, é como bronze na fornalha, e a sua voz é como voz de muitas águas, é como voz de muitas águas. Jesus, Ele tem todo o controle da situação, igreja. Se os discípulos temer, Jesus está passeando por cima do problema. Vocês estão temendo, se ele cair no mar, Jesus vem caminhando. Hoje é uma manhã de autoridade para passar por cima dos seus problemas. Ele não nos dá autoridade, como ou seja, muitos aí já estão vendo, não, para passar por cima do irmão, para passar por cima do pastor, para caminhar por cima, ou seja, das pessoas, para querer almejar algo, fazendo pessoa de degrau, não. Ele está nos dando autoridade nessa manhã, para, ou seja, caminhar por cima dos nossos problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro, ele é ousado. Pedro, nós olhamos a caminhada de Pedro e vemos Pedro como um homem que ignorante. É um homem bruto, mas é um homem que está ali, ou seja, que o Senhor Jesus podia contar com ele, ou seja, para toda a obra. Era um homem, louvado seja o nome do Senhor, arrogante. Não, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, por estudo, ou por ser, ou seja, somente o ser humano, não. É porque ele não tinha maturidade espiritual e muito menos sabia do tamanho da obra como o próprio Deus, ou seja, estava confiando a ele. Porque Pedro, ele só é convertido em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, quando, ou seja, eles são revestidos de todo o poder do alto. Aí dali em diante Pedro é transformado, e na primeira pregação de Pedro, com as 3.000 almas, ou seja, aceitou Jesus. Aí Pedro passa a ser transformado, porque ele não sabia. Mas só que Pedro, ele é aquele cara, é aquele homem ao qual nós devemos de se levantar e ser como ele, com ousadia na presença de Deus. Todos estavam com medo e temendo, e Pedro fala assim: és tu, Jesus. A Bíblia podia narrar, sabe o quê? Os discípulos, como visse Jesus, se alegraram porque Jesus caminhou por cima do mar e estava vindo na sua direção. Então todos pediram o quê? Para também desfrutar e vivenciar o milagre de Jesus e caminhar por cima do mar. Não, somente um se levantou, e você é esse um dentro da sua casa, como coluna, como se louvado seja o nome do Senhor, como louvado seja o nome do Senhor, aquele qual Deus está levantando para, ou seja, causar algo sobrenatural no ambiente, para mudar a história, para, ou seja, levantar aquele que está caído, para transformar a vida daquele que verdadeiramente precisa ser transformado. Você é aquele um que vai se levantar com ousadia no seu trabalho,
medo nos traz o que? Desespero. Não nos faz o que? Raciocinar. Não nos faz o que? Agir, ou seja, pela razão, mas agir pela emoção. Tinha um monte dentro do barco emocionado, com medo, temeroso, mas um se levanta, louvado seja o nosso, e começa a caminhar. A Bíblia vai dizer que ele começa a ter medo. Mas Pedro não foi, porque quando Jesus nos ordena a fazer algo, no começo parece que é mil maravilhas, parece que está dando tudo certo, mas daqui a pouco o vento começa a se levantar. Pô, estava tão bom, o negócio começa a ficar o quê? Ou seja, eu estou vivenciando um milagre, eu estou passando por cima do mar, estava tão bom. Daqui a pouco o mar começa a ficar revolto. Aí o que entra dentro do coração de Pedro de novo? O medo. Aí o medo faz ele o quê? Afundar. Glória. O medo nos faz o quê? Afundar, desistir, murmurar, questionar e parar, tirar a mão do arado. Ou seja, desacreditar das promessas de Deus. Mas aquele que é ousado, louvado seja o nome do Senhor, que entende a chamada, que entende o propósito, louvado seja o nosso Senhor, ele vive milagres. Mas onde você quer chegar com tudo isso, presbítero? Aí imagina agora, eles atravessaram do outro lado. Bem sabemos que na palavra do Senhor, toda vez que Jesus realizava um milagre, todos ficavam conversando entre si. Você viu o milagre? Este verdadeiramente é o homem de Deus, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, ou seja, enviado nessa terra, e verdadeiramente este é Jesus, ou seja, o Filho de Deus. Você viu o que ele fez? Você viu o milagre que ele fez? Inúmeras vezes era se falado entre eles assim, e nações ia se falando, que, ou seja, se levantou um na terra, louvado seja, que estava, ou seja, causando, ou seja, fazendo coisas, ou seja, impossíveis, ou seja, fazendo milagres, ou seja, prodígios e maravilhas. Imagina agora do outro lado os discípulos reunidos, um conversando com o outro. Você viu Jesus caminhando por cima do mar? Você viu Jesus realizando? Você viu que milagre? Você viu ele vem caminhando, nós estamos com medo de se afundar, ele vem caminhando na nossa direção. Aí alguns dizendo entre si, falando, mas ele é Jesus, é o Filho de Deus, ele está tem todo o poder e autoridade para fazer isso. Imagina eles ali conversando entre eles. Aí se levanta um. Quem é esse um? Aquele que foi ousado, Pedro. Eu estou conjecturando. Jesus caminhou por cima do mar, porque ele é o Filho de Deus Altíssimo, porque ele tem poder e autoridade para isso, verdadeiramente. Mas nós somos o que? Filhos. Mas nós somos o que? Separado, escolhido por ele, louvado seja o nome do Senhor, e temos uma obra, ou seja, confiada a ele, a realizar nessa terra. Ou seja, ele caminhou, aí Pedro começa a dar testemunho dele mesmo também, mas eu também caminhei por cima do mar, ou seja, eu dei alguns passos também por cima do mar, ou seja, até senti medo, comecei a afundar, gritei, ou seja, ele veio correndo, estendeu as mãos e me levantou. Então nesta noite, ou seja, mesmo que eu seja a obra confiada a você ainda sente medo, ou seja, não entende o teu chamado, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, ou seja, mesmo com pouca fé, Deus está estendendo as mãos e nos levantando com autoridade, dizendo, não temas, homens e mulheres de pouca fé, ou seja, vive, ou seja, desfrute dos milagres e dos prodígios acontecer parado para a tua caminhada nessa terra. Pedro começa a ter testemunho dele também, igreja. Já não é mais tempo de, ou seja, contar testemunho da casa do irmão, já não é mais tempo de contar testemunho da casa da irmã, ou da igreja de fulano, é da manhã, ou seja, de se levantar com autoridade e contar testemunho que Deus, ele também faz na minha e na sua vida. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Tudo aquilo que os discípulos estavam temendo estava debaixo dos pés, ou seja, do nosso
Senhor botou no meu coração. Manhã a qual o Senhor nos levantou com autoridade. E mesmo se no meu coração me encontro fraco, Pedro começou a caminhar, sentiu medo e começou a afundar. Nesta manhã ele te levanta, ou seja, com autoridade. Mesmo nesse momento que você está pensando que vai afundar, ele te pega, ou seja, pela mão direita, te levanta e fala: usa ou exerce essa fé que está dentro de você e viva o milagre, porque eu sou real na sua vida. Porque eu falei que Jesus estava se ensinando os discípulos a todo tempo, ensinando que, ou seja, ia chegar uma hora que Jesus já não ia estar mais como homem, ou seja, lado a lado com eles, que eles iam estar, ou seja, sozinhos, ou seja, à espera, ou seja, do Espírito